Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Deus, querido, a base do nosso relacionamento com Deus não vem daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Nosso relacionamento com Deus não está ligado naquilo que pode e naquilo que não pode fazer. Romanos capítulo 5 diz que Deus nos amou, nós sendo ainda pecadores. Quando Deus decidiu nos amar, eu e você, nós nem existíamos ainda. Quando Deus decidiu nos amar, eu e você, nós nem existimos ainda. Isso foi antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus havia decidido nos amar. Deus já havia decidido entregar Jesus, o seu Filho, para morrer numa cruz no nosso lugar. Deus já sabia o que ia acontecer com a humanidade. Então, Romanos capítulo 5 diz que Deus nos amou ainda sendo pecadores. Nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada para merecer este amor. Nós não fizemos nada em troca. Então a base do nosso relacionamento com Deus é o amor dele nos transformando, é o amor dele nos mudando. Certa vez eu estava enfrentando um momento na minha vida, havia já convertido, e eu estava me esforçando para vencer algo na minha vida. O Espírito Santo pegou e falou para mim: Júnior, o seu problema é que você quer vencer. Imagine você numa guerra, numa situação, você querendo vencer aquela situação, e o Espírito Santo o Espírito Santo vem e fala: o seu problema é que você quer vencer. Antes ele fez uma pergunta: sabe qual é o seu problema? E sempre que o Espírito Santo me faz uma pergunta, eu me calo e logo ele vem com a resposta. O seu problema é que você quer vencer. Eu estranhei aquela resposta. Aí logo ele me explicou: você quer vencer algo que o meu filho já venceu por você. Ele falou assim: Júnior, apenas entenda o que o meu filho venceu por você e receba. Como eu recebo essa vitória? É me esforçando? É parando de fazer? Ou tentando mudar o meu comportamento? Ele disse: não. Você apenas receba, entenda que essa vitória, querido, uma coisa é você enfrentar uma guerra com a mentalidade de vencedor, e outra coisa é você estar numa guerra pensando que você vai perder ela. Quer que eu te dê um exemplo? Davi, quando ele foi levar os mantimentos, a comida para os seus irmãos lá na guerra, porque só pode levar comida quem tem comida para dar. Você não pode dar uma coisa que você não tem. Eu não posso dar. Por isso que ministério, servir no corpo de Cristo, não é o tanto que eu estudo, o tanto de informação que eu recebo, tanto de informação que eu tenho, tanto de teologia que eu tenho. Não. É o tanto que eu tenho me alimentado, o tanto que eu tenho comido. Essa comida
se torna uma árvore que serve para abençoar outras pessoas. Serve para abençoar outras pessoas. Então Davi estava indo levar comida para os seus irmãos. O pai falou: Davi, leva essa comida, era queijos, leva para o comandante, leva para o chefe do exército. Chegou lá, Davi ouviu. Ele chegou no momento que Golias estava desafiando o povo de Israel. Nisso já havia 40 dias que Golias estava desafiando. Olha, não tem homem aí. E Davi ouviu a mesma coisa que aquele exército inteiro de Israel ouviu. Só que a diferença é que Davi estava num outro tipo de mentalidade, um outro tipo de posicionamento a respeito da sua fé. Ele chegou: gente, esse homem, esse gigante não está desafiando a nós, ele está desafiando o Senhor. Ele não está desafiando a nós, ele está desafiando o Senhor. No entanto, querido, olha para você ver como que é a questão da mentalidade. No entanto, que o rei Saul falou, Davi falou: não, eu vou enfrentar ele, porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou enfrentar ele. Saul quis colocar uma roupa em Davi, uma armadura, uma armadura de guerra nele. Ele experimentou aquela armadura, não serviu nele, ficou grande para ele. Porque o segredo de Davi não estava na armadura, o segredo de Davi estava em quem ele estava crendo, a forma, a maneira que ele estava crendo. Então Deus, Ele quer nos corrigir, Ele quer corrigir a nossa maneira de crer. Porque com o coração se crê, com a boca confessa. Você quer saber o que uma pessoa crê? Você comece a conversar com ela, e logo, pastora Ludmila, ela vai manifestar o que ela crê na sua fala, na sua conversa. Com o coração se crê e com a boca confessa. Logo ela vai confessar, ela vai liberar o que ela crê. Por isso que lá em Provérbios está escrito: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procede as fontes da vida. Então, se você cuidar do que entra no seu coração, porque aquilo que você permite entrar no seu coração, querido, aquilo se torna uma convicção. E depois de tornar uma convicção, torna uma confissão. E você e eu colhemos o que confessamos, colhemos aquilo que acreditamos. A nossa alma, ela tem o poder de se transformar aquilo que nós mais a entregamos. Por isso que a oração em línguas é tão importante. A Bíblia diz que quem ora em línguas, sua mente fica infrutífera. A mente fica infrutífera. Mas o Espírito ora de fato. O Espírito ora de fato, aonde nós recebemos a voz de Deus, aonde nós recebemos a palavra de Deus, querido. Porque tudo o que nós precisamos na nossa vida, em cada momento que vivemos, é de apenas uma palavra. Os discípulos haviam pescado a noite inteira, não havia pegado nada, não havia obtido sucesso. E já de manhã cedo, Jesus falou para eles assim: vai e lança as redes no fundo do mar. Pedro falou: Senhor, nós tentamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós iremos. Diz que eles lançaram as redes, querido, e eles não conseguiam puxar a colheita que houve. Então, o que nós precisamos em todos os momentos da nossa vida é de uma palavra de Deus na nossa vida. O seu espírito, querido, com o Espírito de Deus, o Espírito, ele absorve o que Deus está falando.
o espírito se abre para aquilo que Deus está falando, de forma que o que Deus está falando é mais poderoso do que as circunstâncias que estamos vivendo. O nosso espírito nascido de novo, ele não se conecta com o que vê, ele não se conecta com o que sente, ele se conecta com aquilo que Deus diz. E por muitas vezes aquilo que Deus diz vai de contraditório com o que estamos sentindo, com o que estamos vendo e o que nós estamos enfrentando. E o nosso posicionamento de fé é se agarrar naquilo que Deus diz. Aquela mulher com hemorragia, ela estava confessando algo, ela tocou em Jesus, enfrentou a multidão, enfrentou ali, porque ela estava com hemorragia, ela não podia estar perto de pessoas, as pessoas que eram hemorrágicas, leprosas, elas eram afastadas da sociedade. E aquela mulher ouviu falar que Jesus estava passando naquele momento, e ela decidiu tocar em Jesus por causa da fé que ela havia no coração. Porque ela dizia: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu vou sair daqui sarada. Se eu apenas tocar. Então ela dizia, ela estava focada. Esses dias o Espírito Santo falou para mim: Júnior, em tudo que você foca, expande. Tudo que você foca na sua vida se torna grande. Se nós focarmos nos problemas, focar na voz do gigante, focar na voz do diabo, focar na voz do mundo, querido, expande. Aquilo se torna o que nós cremos. Se torna, e a gente, por crer, a gente confessa, a gente começa a confessar problemas. Como é ruim você sentar com um irmão, assim, com muito amor, e aquele irmão conversar sobre problemas, conversar sobre circunstâncias. O normal é nós confessarmos a fé, é nós estarmos, a Bíblia fala para nós estimularmos uns aos outros no amor. Eu devo conversar com você, querido, do que Jesus fez, do que Jesus faz. Quando sentarmos para conversar, nós vamos falar: olha, Jesus, o nosso foco está em Jesus. A Bíblia diz, Jesus falou assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho de Deus seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A serpente foi levantada por Moisés, o povo de Israel estava murmurando, estava prostituindo, e a serpente, Deus e o povo, e Moisés foi orar a Deus, e Deus falou para ele: você vai levantar uma serpente de bronze, e todo que olhar para a serpente será curado. O fato de olhar para a serpente, a pessoa vai ser curada. Jesus estava falando: todas as vezes que você olhar para mim, Júnior, todas as vezes que você olhar para mim, você está olhando para a sua cura, você está olhando para a sua vitória, você está olhando para a vitória na sua vida. Jesus falou: assim como a serpente foi levantada. Então ele diz para mim: crer é ver o Senhor. Crer é ver. Por isso que o autor de Hebreus disse: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. Jesus disse assim: os vossos olhos é a lâmpada do vosso corpo. A graça, querido, vai sempre apontar a Jesus. Quando uma pessoa falhar, eu estava vindo para cá, o Espírito Santo ministrando na minha vida. Quando uma pessoa falhar, errar, cair, Deus não tem a lei
para essa pessoa. Deus tem a graça dele. O Espírito Santo tem um assunto. O Espírito Santo tem um assunto. Sabe qual é o assunto do Espírito Santo? Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, versículo 1, que Deus, havendo falado de várias maneiras aos pais pelos profetas, hoje Ele tem falado sobre o Filho. Deus tem o filho dele para falar comigo e com você. Certa vez Tomé, quando Jesus havia ressuscitado, as mulheres foram lá no túmulo, não acharam Jesus. O anjo falou: olha, não temas. Não temas, não tenha medo, porque assim como Jesus falou, Ele ressuscitou. E vai aos irmãos e diga que Ele ressuscitou. As mulheres chegou onde Ele estava reunido, falou: olha, o anjo apareceu para nós, falou que Ele ressuscitou. E Tomé, cheio de incredulidade, falou: eu vou só crer quando eu tocar. Vou crer só quando eu tocar. E Jesus apareceu para eles lá onde eles estavam reunidos. Saudou eles, diz assim: paz seja convosco. Chegou em Tomé. Eu tinha um pensamento sobre esse texto. Eu pensava assim: cara, Jesus vai dar um ralo em Tomé. Cara incrédulo, cara não crê em Jesus. Andou 3 anos, eu sempre tive essa. Andou 3 anos com Jesus, cerca de 3 anos e meio, vendo as maravilhas, vendo o poder de Deus se manifestando, enfermo sendo curado, paralítico, ressuscitou morto. E Tomé, no finzinho, ele fala que vai crer só quando tocar. Só que Jesus chegou em Tomé: então toca, Tomé, para que você seja crente, para que você creia. Querido, Deus, Ele tem sempre um favor para a nossa vida. Deus tem sempre um favor para nossas vidas. Não é a lei que faz com que nos aproximamos de Deus, não é a lei que faça com que abandonamos o pecado, mas é a graça de Deus que faz com que isso aconteça na nossa vida. É o quanto mais sobre a graça, quanto mais a graça se manifesta, quanto mais a graça se manifesta na nossa vida, mais nós vamos em direção a Deus, mais os fardos vão caindo, mais o peso vai caindo, mais leve nós estamos caminhando com Jesus, caminhando com o Senhor. Então o anúncio de Deus, o que Deus tem para falar conosco é sobre Jesus, sobre o que Ele fez na cruz. E quando Ele mostrou a mão para Tomé, Ele fala: veja, o meu sacrifício foi perfeito e completo. Foi completo. A minha obra está completa na sua vida. A minha obra está completa. Crê nisso, querido. Crê nesta obra que está completa. Nos isenta de olharmos para a nossa performance, para aquilo que fazemos, ou para aquilo que deixamos de fazer. Porque quanto mais eu ando com o Senhor, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu vejo que não é o importante o que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas é o que Ele fez em Cristo Jesus. O que Ele fez em Cristo Jesus. O foco da nossa fé, o foco da nossa vida é Jesus. Importa que o Filho de Deus seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna não começa depois,
A vida eterna é agora, querido. A eternidade, o céu é agora. Aonde você vai, você manifesta o céu. Você já parou para pensar que quando Jesus estava aqui na terra, por onde ele caminhava, onde havia um demônio, o demônio já via Jesus de longe e já falava assim: olha o Filho de Deus. Filho de Deus, o que nós temos contigo veio antes do tempo para nos atormentar. E sabe por que os demônios viam Jesus de longe? Porque Jesus era o único homem, era o único homem espiritualmente vivo naquela época. Jesus era o único homem espiritualmente. Jesus, os demônios via ele porque quando ele via Jesus, eles viam aquela tocha, aquele fogo andando na terra. Eles viam aquela luz radiando no meio das trevas, aquela luz, querido. E eu hoje orando aqui, imaginando, depois que Jesus ressuscitou, veio o Espírito Santo, começou os filhos de Deus nascer de novo, começou a jorrar luz no meio das trevas. Imagine comigo o mundo espiritual, tudo em trevas, tudo escuro. Jesus, o único ser espiritualmente vivo naquela época, morreu, apagou aquela luz. Aparentemente, os demônios achou, vencemos. As trevas achou que havia vencido. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era o Filho unigênito de Deus, para que hoje eu e você sejamos filhos de Deus, os primogênitos filhos de Deus. Por quê, querido? Veio o Espírito Santo, o povo começou a nascer a igreja do Senhor, e começou, querido, luz radiar em todas as trevas, luz começou a brotar, luz começou a ser gerada. Por isso que Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Porque você e eu somos espiritualmente vivos. Aonde eu e você vai, querido, a luz do Senhor vai junto, vai brilhando. Por isso que a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando dia a cada dia a mais, até se tornar dia perfeito. Aonde eu e você vai, a luz brilha, querido. As obras das trevas são desfeitas, são expostas. Porque você é uma tocha. A Bíblia diz assim: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus falou assim: eu vim para os que, João fala, vim para os que eram meus, mas os meus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, de se tornar uma luz. A Bíblia diz que João Batista veio para que testificasse da luz. Mas ele não era a luz, porque João Batista não era nascido de novo. João Batista veio anunciar Jesus, mas ele não era espiritualmente vivo. Mas aí a Bíblia diz assim, que a verdadeira luz vindo ao mundo ilumina a todo homem. Essa palavra ilumina é ao mesmo sentido de que dá vida a todo homem. Jesus era o Filho unigênito, agora ele passou tudo que ele é, ele colocou dentro de cada um de nós. Tudo que Jesus é, ele colocou dentro de você e dentro de mim. Para que assim como ele é, nós seremos neste mundo. Não é, querido, não é o nosso esforço, não é nós, não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele, é tudo sobre Jesus. Ele, a Bíblia diz, Paulo falando para os Efésios, ele que opera tanto querer como efetuar.
Eu e você, nós apenas liberamos. Nós apenas nos tornamos o que Ele é e manifestamos. Por isso que a Bíblia diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não é a manifestação do meu dom, ou o dom que Deus me deu, é a natureza de Jesus em nós. Manifestação da natureza. Por isso que Jesus falou assim: todo que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. Hoje eu estava imaginando Jesus, depois que estava ali na cruz, Ele bradou: está consumado. E depois do terceiro dia Ele ressuscitou, e ele nessa mentalidade, pensa comigo, a obra está completa, a obra está feita, o Tiago está salvo, o Tiago está abençoado, o Tiago está curado. Os filhos de Deus vão se manifestar na terra. A terra nunca mais vai ser a mesma. A terra nunca mais foi a mesma depois que Jesus morreu e ressuscitou. Querido, nós estamos por isso que nós ouvimos muito, nós não estamos aqui para ser mais um, nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas a nossa diferença não é o que eu faço, a diferença é o que Ele fez em nós, Ele que fez em mim, Ele que fez em você. E o quanto mais nós descansamos, saímos do nosso esforço, saímos da nossa capacidade. Paulo fala assim: não que a capacidade esteja em nós. Segundo aos Coríntios, não que a capacidade esteja em nós. Paulo falou assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Paulo, querido, viajou o mundo inteiro. Naquela época era só ali o continente europeu. Ele viajou o continente europeu todinho falando, anunciando o evangelho. Aí ele pega e fala: eu trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus em mim. Quanto mais meditamos na graça, quanto mais deixamos que a graça de Deus flua em nós, querido, a graça ela não nos deixa preguiçosos ou inoperantes. A graça veio sobre nossas vidas para nos turbinar naquilo que Deus nos chamou. Eu tenho dito, porque o Senhor me disse, aquilo que nós não conseguimos fazer por muitos anos, o Senhor vai realizar em pouco tempo, porque não é nós, quanto mais nós deixamos nós para trás. Por isso que Paulo falou: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne, eu vivo na fé. Eu vivo crendo no que Jesus fez. Eu vivo crendo no que Jesus fez. Se levanta uma situação na nossa vida, na sua vida, o que eu e você vai fazer? Nós vamos crer no que Jesus fez. Nos nossos relacionamentos, o que vai fazer a diferença na nossa vida é nós termos a mentalidade de crer no que Jesus fez. Antes de ontem eu fui orar por uma pessoa. Eu comecei a orar, ela está passando necessidade, ela está passando uma dificuldade financeira. E eu fui orar, agradecer a Deus, muito obrigado porque essa pessoa é próspera. Pois que, querido, depois que eu experimentei, eu tive uma experiência tremenda com a graça de Deus. É um divisor na minha vida. E o Espírito Santo falou para mim: se liberta de tudo que é da lei e fica só com o que é da graça. Querido, se você, depois que eu ouvi isso do Espírito Santo, eu comecei a identificar tudo que vinha,
tudo que causava lei na minha vida. Eu tinha mais lei do que graça. Tinha um pouco de graça, mas a maioria era graça misturado com lei. E aquela mistura de condenação. Um dia eu estava bem com Deus, um dia eu estava mal. Um dia eu queria orar, um dia eu não queria orar. Um dia eu lia muita Bíblia, outro dia não. Outro dia eu estava bem, outro dia eu estava caído. Outro dia eu já pensava que eu era desviado. Outro dia eu já pensava que para mim não tinha mais jeito. Isso tudo porque eu cria em muitas coisas da lei. Porque a lei, querido, ela suscita o pecado. Se você continuar ouvindo sobre a lei, mensagens sobre a lei, você vai sempre estar tendo que se esforçar para vencer algo na sua vida. Você vai estar sempre querendo vencer. Há sempre um pensamento, parece que não está tudo bem, parece que tem alguma coisa que precisa corrigir, precisa mudar. E assim que o Espírito Santo falou para mim, o seu problema é que você quer vencer. Eu estava numa batalha dessa, de lei, de condenação. Aonde há condenação, querido, o Espírito Santo não está nisso. E não pense que por ouvir muito a graça de Deus, você vai se tornar libertino, relaxado, como outras pessoas têm asseverado com muita veemência a respeito da mensagem da graça. É que se você falar só sobre a graça, as pessoas vão ser livres e vão fazer o que elas querem. Eu tenho dito, se você experimenta a graça de Deus e vai tentar fazer o que você quer, vai fazer. Experimenta a verdadeira graça de Deus. Pense comigo, uma pessoa que foi escravo por muito tempo, e ela começa a ter o entendimento que ela é livre, que ela não precisa viver na escravidão. De repente ela vê as cadeias caírem, ela vê a liberdade à sua frente. Pensa comigo se essa pessoa vai querer voltar lá para trás. Quem quer nos aprisionar é a lei, querido. A graça, ela vem para nos libertar. Nos libertar. E o mais poderoso, nos libertar de nós mesmos. De nós mesmos. Dos nossos medos obscuros da alma, querido. O Espírito Santo diz que para mim, esse tempo para trás, que medo é uma sensação de incapacidade ao tentar fazer algo. Você tentou e não conseguiu. Vem aquela sensação de medo. Aí ele falou para mim, sabe como você fica livre do medo? Quando você acredita no que Jesus fez. Você acredita que a obra está completa. Que você não precisa acrescentar nada. Querido, a obra na nossa vida não precisa acrescentar nada. Ela está feita. Ela está completa. Acabou. Esses dias, uma mãe veio conversar comigo. Ela está com um filho que está usando droga. Eu disse para ela, mãe, pare de acreditar que o seu filho é um viciado. Pare de crer que o seu filho é dependente. E comece a ver a obra feita na vida dele. A sua mentalidade muda, sua forma de crer muda, e as colheitas também vão mudar. Porque não adianta a gente mudar o que é aqui de fora. Aqui dentro, querido, se não mudar, vai passar essa situação, vai se levantar outra. Mas quando aqui muda, querido, quando aqui muda, pode ser qual situação que for, qual situação, qual circunstância que houver, ela não te pega mais. Isso não é porque nós, não tem nada a ver, é Jesus mesmo. Por isso, querido, que nós somos daqueles que sempre estamos nos gloriando nele.
Adoração não é nada mais, nada menos do que você contemplar o que Ele fez e você agradecer, encher os seus lábios de louvor, de gratidão, querido, de saber que o seu Pai cuida de você, que nada está fora do controle, nada está fora da sua soberana vontade. Nada saiu do controle do seu Pai. Nada saiu do controle. Seu coração. E a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito. Deus procura. Deus procura. E quando Ele acha, Ele fica, olha, um filho que entendeu. Olha, um filho que sabe que todas as bênçãos que eu tenho é dele. Nós paramos de ser pedintes, paramos de barganhar com Deus. Deus, se o Senhor fizer, eu vou te servir, eu vou ser fiel. Quando você entende que já está tudo feito, está tudo pronto, querido, você vai lá e desfruta. A Bíblia diz lá, e o salmista Davi disse assim, ó: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Mesa fala para você sentar e comer. Jesus falou assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e encontrarão pastagem, alimento. Alimento. Então eu nessa luta, Tiago, o Espírito Santo pegou e falou para mim, separa da sua vida. E eu comecei, querido, ser até radical mesmo. Tudo que era da lei, tudo, gerou condenação, gerou um desconforto aqui no seu espírito, aquela, tira, porque às vezes você não vê, mas um requisito que entra na nossa maneira de crer, querido, isso vai acarretar lá na frente, a gente vai colher. Comecei, pela graça de Deus, comecei a separar, e foi assim, a partir do momento que eu comecei, Deus me deu uma fome tão grande pela palavra. Eu li quase o Novo Testamento assim em 2 dias, 3 dias. Tanto de texto a respeito da graça que eu comecei a ver, querido. Aí eu falei, mas o Evangelho é só graça. E eu não via isso, por quê? Porque tinha mistura. E você vai lendo, mas mais graça aqui. Por exemplo, capítulo 9 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus entrando na sua própria cidade, ele estava numa casa, 4 homens foi levar um paralítico. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse: perdoados são os seus pecados. E o fariseu começou a murmurar no seu coração e disse assim com eles: blasfêmia, está blasfemando. Aí Jesus, conhecendo o coração, conhecendo o que eles estavam pensando, o que eles estavam murmurando, ele falou assim: o que é mais fácil dizer, perdoados são pecado, ou levanta-te e anda?
Aí ele diz assim: para que saibais que o Filho de Deus, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse para o paralítico: toma o teu leito e anda, e vai para sua casa. Aí esse homem foi para ser curado. Jesus o libertou primeiro da condenação. Jesus o libertou primeiro da condenação. Certa vez ele foi curar um cego. Perguntaram para ele: Senhor, quem pecou? O pai ou a mãe? Para que esse nascesse cego? Jesus disse assim: nenhum dos dois pecou. Isso aconteceu para que as obras de Deus, o poder e a glória do Filho se manifestem. Não se trata do que nós fazemos, querido, ou deixamos de fazer. Se trata do que Jesus fez por nós. Toma, desfruta. Desfruta do que Jesus, o Pai Celestial, providenciou para nós. Todas as bênçãos de Deus. Nunca passou na cabeça de Deus que um filho merecesse só um pouquinho das bênçãos de Deus, ou fizesse por merecer. Quando Deus, e Paulo descobriu isso lá em Efésios, ele disse que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as sortes de bênção. Não foi só algumas, todas. Júnior, então como é que eu recebo, como é que eu vivo isso? Querido, apenas por crer em Jesus. Se você não fizer nada para Deus, entenda, você já está cooperando com Ele. Porque eu tenho 18 anos, todas as vezes que eu vejo um homem se levantar e querer fazer a obra de Deus, ele faz atrapalhar a obra de Deus. Porque ele coloca regras, as coisas vão caminhar agora assim. Não, as coisas agora mudaram, vai ser assim. Não, agora é assim. A obra de Deus, querido, Jesus falou. Os discípulos perguntou: Senhor, como que nós fazemos a obra de Deus? Jesus pegou e falou para ele assim: a obra de Deus é que creais naquele que Ele enviou. Paulo falou assim lá, o escritor de Hebreus disse lá em Hebreus capítulo 4, aquele que crê, entra no descanso. Assim como Deus descansou das suas obras. Aleluia. Então, a graça de Deus, querido, ela veio. Jesus falou: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quanto mais eu ouço da graça de Deus, quanto mais eu vou meditar na palavra, eu encontro Jesus no Velho Testamento, eu encontro Jesus no Novo Testamento. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você for ver, já estou terminando, Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, ele fugindo, ele chegou num lugar. Ele chegou no lugar e ele pegou uma pedra, pôs de travesseiro e disse que ele sonhou aquela noite. Ele sonhou uma escada no céu e os anjos subindo e descendo. Ele teve esse sonho e disse para Deus: Deus, se o Senhor me der bom êxito na minha jornada, aonde eu for arrumar uma esposa, eu voltarei para este lugar, te darei o dízimo de tudo que eu ganhar, vou te servir. Jacó não contemplou nada menos e nada mais do que o Filho de Deus, nesse sonho. Jesus falou assim para Natanael:
porque eu disse que te vi debaixo da videira, creais? E porque você creu, você verá o Filho de Deus, os céus abertos, o Filho de Deus assentado no trono e os anjos do céu subindo e descendo sobre ele. Todos do Velho Testamento que andaram em fé e tiveram seu testemunho, eles viram a obra de Deus realizada em Cristo Jesus. Jesus falou assim: Abraão viu meus dias e se alegrou. Quando Abraão foi sacrificar o cordeiro, ele estava vendo o que Deus ia fazer em Cristo Jesus por nós. Por isso ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. Então, o Espírito Santo tem esse assunto para conosco, querido. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Graça e paz, Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Se você trouxe a sua oferta, pode ofertar ao Senhor. Amanhã vai ter reunião com os jovens, domingo, adoração. Graça e paz.